Há quórum, prossigo para declarar aberta a 43ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Em discussão, a ata da 42ª Sessão Ordinária, realizada no dia 23 de outubro de 2013. Aprovada. Na fase de indicações e propostas, faço distribuir aos senhores conselheiros e ao Procurador-Geral correspondência do Amazonprev, em que aquele órgão previdenciário retorna, instando este tribunal a dar cumprimento ao disposto no artigo 40 da Constituição da República, parágrafo 20, que diz: fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal. E, ao fim, diz: o Conselho sugere ainda que sejam chamados ao debate representantes da Assembleia Legislativa do Estado, órgão que já aderiu desde 2012, que pode contribuir com sua experiência, assim como representantes da própria Amazonprev. Decorrido uma década da implantação da Amazonprev, sem que o Estado do Amazonas tenha conseguido se adequar integralmente à nova filosofia da Previdência, e considerando a decisão TCE número 121 de 2013, os conselheiros sugeriram que esse TCE reúna com os representantes dos demais poderes e órgãos independentes que não aderiram, com o objetivo de discutir o tema, levantando, por conseguinte, a situação de cada um, a partir do qual sugerirão as particularidades as quais poderão ser estudadas com maior profundidade. Então, está sendo distribuído para análise dos senhores conselheiros e Procurador-Geral. Ainda nesta fase, senhores conselheiros, senhor Procurador-Geral, eu informo que no dia 7 de novembro e 8 de novembro será realizado no nosso auditório o Fórum Estadual de Controle Externo do Amazonas, cujo tema é exatamente os regimes próprios de previdência social no Amazonas, controvérsias e soluções. É um evento muito rico em atividades relacionadas ao tema, e eu estou convidando todos os senhores a participar desse evento. Infelizmente, eu não estarei presente, porque estarei em uma viagem pelo tribunal. E até informo ao conselheiro Josué Filho, que estará na presidência, da importância de Vossa Excelência estar na abertura do evento. Eu vou passar, inclusive, a Vossa Excelência a programação. Expediente do doutor Miguel Capobianco Neto, coordenador da unidade gestora do projeto Copa, nos seguintes termos: foi com muita honra que recebi o troféu Gestão de Pessoas do Setor Público do Estado do Amazonas, conferido a mim por esta egrégia corte, etc. Registro que esse troféu também premia e reconhece nosso esforço na coordenação dos projetos para a realização da Copa do Mundo, da FIFA, etc. Mas a razão pela qual eu trago esse expediente ao plenário é que, no fim, diz ele assim: reitero o convite à visitação dos ilustres conselheiros à Arena da Amazônia e renovo os meus mais sinceros votos de admiração e estima. Nós estamos aqui por agendar uma visita. Ele diz que as obras estão numa fase tal que seria interessante que houvesse uma visita dos conselheiros, caso haja interesse. Mas a questão toda aqui é dia e horário. Eu indago se o conselheiro Josué Filho gostaria de tomar a frente desse assunto E logo daqui a pouco, vamos ver quem está aqui segunda-feira, sem ser essa outra próxima, porque nós estamos com duas ausências e teremos duas viagens, né? É. E eu gostaria que fosse na outra segunda-feira. Na outra segunda eu estarei. Sim, Conselheiro perfeito. Lúcio também. A outra segunda cai que dia, por favor? Dia 11. Dia 11. Poderia ser, né? Agora, seria interessante ver o horário de manhã. A comunicação opta pela manhã e a nossa pede pelo entardecer. É uma questão de decidir. Mas eu acho que é mais difícil reunir o pessoal no fim da tarde, conselheiro. Eu também acho. Se desse para... Vamos enfrentar o sol amazônico pela manhã. Comunicado do conselheiro Josué Filho, informando do seu impedimento para atuar nas contas anuais da CEMED, exercício 2012 e 2013, por motivo de foro íntimo.
E, portanto, nós precisamos fazer uma nova distribuição e na sessão do dia 13 de novembro, eu trarei este assunto para uma nova distribuição, porque nós precisamos identificar qual é o correspondente de cada um dos conselheiros, porque aquele conselheiro que receber estas prestações trocará com o conselheiro Josué Filho. Mas eu preciso identificar quais são os órgãos semelhantes à CEMED, de cada um. Então, no dia 13 de novembro, eu trarei este assunto para nova discussão. E há um expediente do conselheiro, do controle externo, do diretor do DICAD, MAR, doutor Jorge Lobo, e que já foi despachado pelo secretário de controle externo, doutor Pedro Augusto Silva, e que solicita ao Egrégio Tribunal Pleno uma inspeção extraordinária para proceder à análise dos contratos e aditivos que tem como objetivo principal os aluguéis de imóveis no âmbito do município de Manaus. E a razão é que, ao serem analisadas as contas da CEMED, verificou-se que existe um montante de 22 milhões e fração com pagamento de aluguéis de imóveis. E no site, no sistema, há um outro número. Isso, 22 milhões em relação a 2012. Em 2013, há uma previsão de gastos de 39 milhões, quase 40 milhões. E que já foram liquidados até julho de 11 milhões e 866. E por conta desses números e da ampla divulgação que esse assunto teve na imprensa, com denúncias inclusive, o diretor do DICAD-MAR pede a realização de uma inspeção extraordinária, com a qual concorda o secretário de controle externo. E eu trago e submeto o assunto a este Egrégio Tribunal Pleno. E adianto que o meu voto é favorável. Em discussão. Em votação. Conselheiro Lúcio Albuquerque. Com Vossa Excelência. Conselheiro Raimundo Miquiles. Eu estou de acordo. Conselheiro Josué Filho. Se eu não estiver impedido, com Vossa Excelência. De fato, Vossa Excelência deu por impedir nesse assunto da CEMED, não é? Não cabe, então, o seu voto. Conselheiro Ari Moutinho Júnior. Pleno acordo. Conselheiro convocado. De acordo. Aprovado à unanimidade. Encerrada. Antes de encerrar a fase de indicações e propostas, na semana passada nós fizemos o registro do aniversário, na sessão que passou, do auditor Mário Filho, do procurador Evanildes Bragança e do conselheiro Ari Moutinho Júnior. O tribunal fez esse registro, mas, estando hoje presentes, não estavam presentes naquela sessão nem o conselheiro Ari Moutinho Júnior, nem o auditor Mário Filho. E estando agora presentes, eu gostaria de renovar aos colegas, conselheiro e auditor, os meus votos de plena saúde na passagem do aniversário de Vossas Excelências, ocorridas o do conselheiro Ari Moutinho nesta segunda-feira, e eu peço até desculpa de não ter lembrado no dia e ter feito a Vossa Excelência uma ligação. E o do auditor Mário Filho no dia 23 de outubro. Ambos estão, em comparação com o conselheiro Lúcio, com o conselheiro Raimundo, do Miquiles e a mim mesmo, recentemente no tribunal, mas já deram o tom e a conformação da sua vinda
para este tribunal, para este órgão. Já marcam no plenário do tribunal a sua maneira de agir e de contribuir para este tribunal. Jovens, ambos jovens, e que têm um futuro dentro do Tribunal de Contas que eu espero seja o mais vitorioso e brilhante possível. Que se não passar a emenda da Bengala, terei só mais 20 anos dentro do Tribunal de Contas. E eu prometo, isso não é uma ameaça, é apenas uma constatação. Pretendo conviver com Vossas Excelências e nessas datas e nesse período renovar durante esses próximos 20 anos, se passar a emenda 25, sempre esses votos de muita saúde e muita felicidade junto aos seus familiares queridos. Era o que eu queria fazer, esse registro, na presença dos senhores conselheiro e auditor do Tribunal de Contas. Está feito, está em discussão. Vossa Excelência, certo? Como diz o cara, em todas as letras. Concorda. Concordo plenamente. Conselheiro Raimundo Miquiles. Estou de acordo com a Conselheiro manifestação de Josué Vossa Filho. Excelência. Ratifico e agora com brilho de Vossa Excelência. Procurador-Geral se manifesta. Sim, que é sendo tudo que o senhor disse, né? E meus votos pessoais também. Muito bem. Assim está deliberado. Auditor Eu Yara também me Santos. associo parabenizando o auditor Mário e também o querido amigo Ari, que Deus possa protegê-los e abençoá-los não só na data do seu aniversário, mas em todos os dias da sua vida. Também me associo, senhor presidente, às parabenizações, desejando aos dois colegas muita saúde, muita felicidade, muita paz. Da minha parte, está encerrada a fase de indicações e propostas. O conselheiro Ari Moutinho Júnior com a palavra. Presidente, eu gostaria de agradecer o carinho, a solidariedade, os votos que Vossa Excelência, os demais conselheiros, membros dessa corte, o nosso procurador Carlos Alberto, auditor Yara, auditor Alípio, nosso querido Mário, desejam para mim e para o próprio Mário de parabenização. E, como fiz há pouco na sessão da Câmara, não só agradecer pelo carinho para com o meu aniversário, mas também pelos 5 anos que me receberam nesta Corte de Contas, pela forma harmônica, solidária, fraterna. Eu costumo dizer que essa aqui é uma corte em que nós temos a paz, a harmonia, acima de tudo, a solidariedade de todos. Os meus agradecimentos às palavras de Vossa Excelência, e eu também, se Deus quiser, assim permitir, eu quero ficar vários anos recebendo e parabenizando a Vossa Excelência e aos demais membros da Corte, a todos os funcionários. Muito obrigado. Senhor presidente, Auditor Mário. também quero agradecer, não só pelas parabenizações pelo meu aniversário, mas também parabenizar o conselheiro, amigo Ari Moutinho, e agradecer a Deus pelo privilégio de mais um ano de convívio com Vossas Excelências. Só agradecer o 5º aniversário que passo nesta corte e sinto-me privilegiado por isso. Muito obrigado. Da minha parte, está encerrada a fase de indicações e propostas. O Procurador-Geral pediu a palavra. Presidente, é para dar uma comunicação ao tribunal de que, no âmbito do Ministério Público de Contas, nós estamos fazendo dois estudos lá. Um diz respeito à utilização de verbas de fundos diversos, né? É o caso até do processo do doutor Mário, que pedir vistas, não somente para ter acesso às folhas dos autos, realmente, né? Principalmente no que diz respeito à predestinação, ao uso adequado do fundo. Não estou dizendo que se use para fins ilícitos, mas não para o fim que está previsto em lei. Fazendo essa aferição em todos os fundos, tanto ligado ao meio ambiente, como ligado à justiça, etc. Tá? Isso está sendo feito lá. Um outro estudo também que nós estamos trabalhando
Diz respeito ao contrato aos contratos que o Bradesco tem com as diversas instrumentalidades públicas. Inclusive, ontem, um jornal trouxe aqui uma questão de centenas de ações, inclusive no interior. Então, nós estamos pedindo esses contratos e vamos fazer uma análise lá. E uma outra informação é que, quanto aos contratos da CEMED, o procurador João Barroso já vem fazendo um estudo sobre essa questão dos contratos da CEMED de algum tempo também. Tá? Continua franqueada a palavra. Está a indicação. Ainda. Então, Conselheiro Lúcio Albuquerque. Vossa Excelência, fazer da palavra. Presidente, eu recebi em meu gabinete um expediente que foram despachar a Vossa Excelência, o documento, evidente, foi endereçado a Vossa Excelência com a Dependência do Tribunal de Contas, que de autoria do deputado estadual Tony Medeiros, que preside a Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia do Estado do Amazonas, documento este que o referido deputado, recebendo a comissão de cidadão residente do Rio Preto da Eva, relaciona inúmeras irregularidades que, por certo, estão ocorrendo naquele município. E Vossa Excelência encaminhou os documentos, como já fiz anteriormente, em razão de eu ser relator das contas do município Rio Preto, 2012 e 2013. E entre essas irregularidades, porventura existem naquele município, o deputado relaciona as seguintes: comprometimento acentuado do sistema viário urbano e rural, relativo à iluminação pública, existente buracos nas vias e recorrentes erros técnicos na execução da recuperação dos ramais, rodízios e constantes interrupções do transporte escolar, sob a alegação de falta de combustível, cujas licitações no valor total supera R$ 2 milhões, encontros homologadas e, conforme afirma o denunciante, sob suspeita de desvio de recursos do referido convênio, considerando a dívida de cerca de R$ 500 mil da Prefeitura com os postos de gasolina locais. Paralisação das aulas na zona rural, na rede municipal e estadual, por mais de 40 dias. O não cumprimento da lei federal que ordena a aquisição de 30% da produção agrícola local para oferta de merenda escolar no município. Falta de merenda escolar nas comunidades da zona rural. Falta de medicamentos e suprimentos no sistema de saúde municipal. Ambulância em pé de estado de conservação e com custeio de combustível pelos funcionários. Atraso no pagamento dos funcionários concursados e comissionados, professores, médicos, especialistas, técnicos, auxiliares e serviços gerais. A prestação concomitante de serviços realizados por funcionários concursados do município configura inconstitucionalidade. Falha da Secretaria de Educação quanto ao critério de idoneidade na escolha dos condutores de transporte escolar, expondo os estudantes à situação de risco. Então, entre outras, essas são realmente de maior gravidade, segundo o deputado. Então, Excelência, na qualidade de relator das contas dentro do município, e nós mesmos que vivemos em Manaus, que ligeiramente o noticiário através do jornal, ou vê através da televisão, ou através do rádio, este município, só este ano, me parece, por 3 vezes, certo? Já caçaram o prefeito, ele retornou por decisão judicial. E eu estou, então, submetendo a Vossa Excelência, porque submeta ao Colégio de de Conta, uma inspeção extraordinária, desde já dizendo o seguinte: Vossa Excelência, para o presidente da Casa, é que deverá, evidentemente, determinar o setor competente, ao sétimo Ministério, escolher os membros da comissão. Estou encaminhando a Vossa Excelência a proposta. Está em discussão. Acredito que em matéria de deliberação sobre inspeção extraordinária, o presidente vote, não? Tem, é administrativo da Vossa Excelência. Tem. Não, não é administrativo, mas eu acho que é uma... Ratifique, presidente. Mas Vossa Excelência vota pela inspeção extraordinária. Conselheiro Raimundo Miquiles. De acordo. Está de acordo. Conselheiro Josué Filho. Pleno acordo. Conselheiro Ari Moutinho Júnior. Pleno acordo, Excelência. Conselheiro convocado. Acompanhe. Deferida a inspeção extraordinária no município
de Rio Preto da Eva, nos termos da proposta do conselheiro relator. A Secretaria de Controle Externo definirá, juntamente com o relator, as datas e a equipe. Continua franqueada a palavra. Encerrada a fase de indicações e propostas, distribuição. Lote 8, conselheiro Luiz Roberto. Lote 9, controle Júlio Cabral. Lote 5, conselheiro Raimundo Miquiles. Lote 3, conselheiro Júlio Pinheiro. Lote 2, conselheiro José Pinheiro. Lote 6, conselheiro Ari Montijo da Costa Júnior. Lote 1, conselheiro Ari Luiz Pinheiro. Lote 7, auditor Yara Santos. Lote 4, auditor Mário Filho. Pauta de julgamentos adiados. A palavra a conselheira convocada Yara Santos para relatar o processo 2826-2011. É o processo 2826-2011. Trato os autos de denúncia encaminhada ao Tribunal de Contas por meio do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Francisco das Chagas Santiago Cruz, em relação à inconstitucionalidade da lei promulgada número 80, de 28 de abril de 2010, originária da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a qual concedeu pensão vitalícia ao senhor Moisés Pantoja de Lima, ex-vereador do município de Boca do Acre. O Ministério Público, parecer de folhas 51 e 56, refuta os argumentos daquele Poder Legislativo Estadual, lembrando a aplicação na espécie da súmula 347 do STF, a qual autoriza o Tribunal de Contas, quando no exercício de suas funções, apreciar a constitucionalidade das leis e atos do poder público, que configura espécie de controle incidental de constitucionalidade. Afinal, o Ministério Público de Contas pugna pela inconstitucionalidade da lei promulgada número 80, de 28 de abril de 2010. O meu voto considerando que o reconhecimento de vício de inconstitucionalidade pelo Tribunal de Contas produz efeitos apenas internamente, ou seja, no âmbito da própria Corte de Contas, vez que se trata de controle administrativo de constitucionalidade, tendo o TCE Amazonas esgotado seu ofício ao apreciar a denúncia e invalidar a lei promulgada número 80/2010 no seu âmbito interno. Considerando que a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei promulgada 80/2010 se afigura como uma faculdade do Procurador-Geral da República, não estando o mesmo obrigado a fazê-lo, o mesmo raciocínio vale para o enunciado de súmula vinculante. Considerando, ademais, que a supremacia da lei e seu caráter geral e abstrato são considerados pela doutrina e jurisprudência pátria como fundamento da irresponsabilidade estatal da atividade específica de elaboração de leis. Considerando que o Poder Legislativo, ao editar normas gerais e abstratas dirigidas a toda a coletividade, os ônus delas decorrentes são iguais para todas as pessoas que se encontram na mesma situação, não quebrando o princípio da igualdade de todos perante os ônus e encargos sociais, o que implica dizer que os cidadãos não podem responsabilizar o Estado por atos parlamentares por eles mesmos eleitos. Assim sendo, considerando a ausência de responsabilidade do Poder Legislativo na elaboração de leis, mantenho os termos do meu voto no sentido que o Tribunal Pleno julgue procedente a presente denúncia, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade da lei promulgada número 80, de 28 de 4 de 2010, é o meu voto. Há um destaque do conselheiro Raimundo Miquiles. Com a palavra, conselheiro. É um voto visto no processo
que está disponibilizado no sistema, cuja conclusão é a seguinte: concordo em parte com a ilustre relatora e sugiro que o Tribunal Pleno, na competência prevista na linha C, inciso 3 do artigo 11 do Regimento Interno, julgue procedente a presente denúncia, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade da lei promulgada número 80, de 28 de abril de 2010. Suscite ao Procurador-Geral da República a propositura da competente ação direta de inconstitucionalidade em face da lei promulgada número 80, de 28 de abril de 2010, com base no artigo 103, 6 da Constituição Federal de 88, bem como a propositura de edição de enunciado de súmula vinculante sobre o tema, com fundamento no artigo 3º, 4 da Lei 11.417 de 2006, considerando o entendimento já firmado pela Suprema Corte em casos semelhantes, enviando-lhe cópia da decisão desta Corte, do parecer ministerial, de folhas 51 e 56, e da lei em tela. C. Promova, com fundamento no artigo 196, inciso 2, e seu parágrafo 3º do Regimento Interno, no prazo de 10 dias a contar da data da decisão, a tomada de contas especial para apuração dos pagamentos efetuados decorrentes da lei promulgada número 80, de 28 de 4 de 2010, identificação dos responsáveis e quantificação pecuniária do dano ao erário. C. Determine o envio de ofício ao Amazonprev, solicitando seja encaminhada a listagem das pessoas que se encontram em situação equivalente a destes autos, com indicação do nome do beneficiário da pensão especial, custeada por aquele fundo, da data de início da percepção do benefício e do fundamento da concessão. Esse é o voto vista, e nem a propósito do expediente que nós acabamos de receber do Amazonprev, é que a gente fica com o pé atrás para que o tribunal faça adesão a esse fundo. Porque, por exemplo, uma pensão especial em que o beneficiário não contribuiu em nada com o fundo e essa pensão está sendo custeada com recurso do Fundo Previdenciário. Essa aqui? Essa daqui está sendo paga. Acho que não. Pelo Fundo Previdenciário. Por isso é que eu estou sugerindo essa medida aqui, pedindo a listagem. Quer dizer, isso é o que veio ao nosso conhecimento. Não haverão outras pensões que, pelo menos, a gente tem, fora do processo, a gente tem conhecimento de que existem outras pensões concedidas. Não sei se estão sendo custeadas pelo Amazonprev, mas que existem outras pensões especiais concedidas a outras figuras, etc, etc. Por isso, o meu voto é nesse sentido. Eu, se me permite, Vossa Excelência, eu acho que o raciocínio de Vossa Excelência está correto. Inclusive, com essas medidas que Vossa Excelência procura obter do Tribunal Pleno, através do seu voto. Porém, pode ser que eu esteja equivocado, mas esta pensão não é paga com o dinheiro do Amazonprev. Pode ser que eu esteja equivocado, porque eu não li o processo, mas o Fundo Previdenciário, isso é uma pensão que não tem natureza, a mesma natureza das pensões decorrentes de morte, de funcionário público, é outra natureza jurídica. Então, a mim parece que não é remunerada através do fundo. Porém, eu acredito que a orientação de Vossa Excelência, no sentido de querer conhecer isto melhor, me parece bem interessante.
Está em discussão. Só para esclarecer que realmente no processo a lei da Assembleia Legislativa determina que o Poder Executivo, e isso deveria ser bancado através da SEAD, né? Como devem ter outras pensões por aí, não sei se... que antigamente era assim. Mas a lei, então, determina ao Poder Executivo. Determina que o Poder Executivo... Pois bem, então... Pois é, mas remeteram lá para o Amazonprev. Por isso que eu estou dizendo que está no processo essa informação. Por isso que eu estou questionando o Amazonprev sobre o assunto. Muito bem. Bom, está em discussão. Há 2 votos. Se eu entendi, o voto da conselheira Yara Santos, está na condição de conselheira convocada, é no sentido de julgar procedente para o fim de determinar no processo a inconstitucionalidade da pensão. Inconstitucionalidade, e posso acrescentar que, diante da aprovação da inconstitucionalidade, que cesse qualquer pagamento que seja indevido, já que é inconstitucional, Sim. Não é devido. Diante do reconhecimento. Então, já com essa decisão, o tribunal determinaria que cessasse. Que cessasse todos que estão, não só esse Não, vereador. mas aí não vamos adiante, que nós Pois sabemos é. quais são eles. E Não. nesse caso, Nesse especificamente. caso, sim. Agora, certo, o voto do conselheiro Miquiles é julgando procedente, reconhecendo a mesma coisa, mas determinando que se suscite junto ao Procurador-Geral da República a correspondente ADIM, em face da lei amazonense, e que desde já promova a tomada de conta especial para apuração dos pagamentos efetuados e solicite do Amazonprev listagem das pessoas que se encontram em situação equivalente a destes autos. Então são esses 2 votos já lançados. Conselheiro Lúcio Albuquerque. Olha, eu não sei por que está aqui, eu estou entendido aqui, não sei por quê. Alguém pode me esclarecer? Conselheira relatora, por que o conselheiro Lúcio Albuquerque está impedido? Acho que houve um equívoco aí, não? Eu acho que é equívoco. Vossa Excelência não está impedido. Pode votar. Põe o conselheiro Miquiles. Conselheiro Josué Filho. Presidente, se for necessário explicar, eu farei. Por que eu vou votar com a relatora? É uma lei específica. Ou seja, cada caso foi um caso. O que me consta, Vossa Excelência tem total razão, nenhum é desembolso do Amazonprev, sim de pensões especiais. E, pelo que eu sei, todas elas já revogadas, inclusive para figuras de alto renome da área intelectual, sobretudo, e até no passado político, né? E eu quero votar na íntegra com a proposta da relatora, que prima pela inconstitucionalidade, cessa o pagamento e pede informações. Agora, não há de se perguntar do Amazonprev se ela remeteu a decisão da lei ao Executivo, entendeu? E se, por acaso, a lei estiver errada 2 vezes, uma porque não podia, e a outra porque paga pelo caixa errado, não creio. Voto com a relatora na íntegra. Conselheiro Ari Moutinho Júnior. Todos os fatos já expostos, Excelência, com a eminente relatora. Conselheiro convocado. Eu vou acompanhar o voto do conselheiro Raimundo Miquiles. 3-3. Eu queria votar, mas votar a favor aqui da proposta do conselheiro Raimundo Miquiles, porém, ponderando a Vossa Excelência, que nós retirássemos o item C, promova com fundamento no artigo tal a tomada de conta especial para apuração dos pagamentos efetuados. Vou lhe explicar por que faço essa ponderação. Porque mesmo que seja inconstitucional a lei, muito provavelmente, ao declarar-se a inconstitucionalidade da lei, se dará a essa decisão uma modulação especial dos efeitos para reconhecer que para trás havia uma lei e os pagamentos foram feitos pelo gestor com fundamento numa lei e que, portanto, não cabe determinar a devolução. Se Vossa Excelência retirar este item C, eu
acompanharia Vossa Excelência. Veja bem, é que nós estamos apreciando aqui um caso específico de um cidadão que foi beneficiário. Mas nós não sabemos se existem outros casos. Eu posso até... Eu acho que eu sou relator das contas do Amazon Prev e poderia pedir isso aí, não sei se... Ou as contas já foram... Mas mesmo assim, veja bem, até porque nós não sabemos a extensão disso, é que fazer uma tomada especial nesse momento, a mim parece que... Porque tem que haver um responsável. Sim, né? Mas isso no momento em que se declarar inconstitucionalidade, em que termo? Sim, a inconstitucionalidade, que ela vai ter o efeito para frente, né? Isto. É isso? A partir da decisão do tribunal, se ele continuar a pagar, aí já passa a ser responsabilidade dele. Eu retiro aqui a letra C, porque eu isso pode indago ser se o apreciado. conselheiro Lúcio concorda com o voto assim nesses termos. Indago do conselheiro convocado a mesma coisa. Eu acompanho, Excelência. Inclusive, ia fazer só uma observação. Como eu sou relator das contas do município de Boca do Acre 2012 e 2013, no ano que vem nós estaríamos lá, né? E já me comprometo, porque provavelmente isso aí tenha se prolongado no tempo, já me comprometo a fazer, trazer algumas informações relacionadas a esse fato. Desempato a favor do voto do conselheiro Raimundo Miquiles, por maioria, nos termos do voto dissidente, vencidos os conselheiros com a supressão já declarada em sessão, vencidos os conselheiros Josué Filho, Ari Moutinho Júnior e a relatora. O processo seguinte foi retirado de pauta pelo conselheiro convocado Mário Filho. Certo? Processo 1933 de 2012. Com a palavra, o conselheiro convocado, Mário Filho. Houve um pedido de vista do procurador-geral com relação a esse processo e me foi devolvido o processo sem manifestação. Peço a Vossa Excelência que passe a palavra ao procurador-geral. Com a palavra, o procurador-geral. Não há manifestação nenhuma, Excelência. Era só para ver alguns documentos mesmo. Algum destaque? Dou por aprovado o voto condutor. Processo seguinte. 507/2012, com a palavra, o auditor Alípio Filho. Senhor presidente, nesse processo eu creio que nós não poderíamos avançar na análise dele, porque foi solicitado vista e devolveu o conselheiro Júlio Pinheiro, que não está presente. Então nós deixaríamos para uma outra oportunidade. Só um minutinho. Presidente, uma questão de ordem. Eu tenho que o conselheiro Júlio Pinheiro manifestou-se apenas nos autos concordando em todo com o posicionamento do relatório e do voto do relator. De fato, ele concordou, Excelência. O processo? E o fez por escrito, não há discordância. E está sinalizado aqui que também o conselheiro Raimundo Miquiles tem um pedido de vista, mas quer vista agora. Então está adiado o julgamento, adiado o julgamento com um pedido de vista do conselheiro Raimundo Miquiles. Está correta mesmo esta informação de que houve um pedido de vista em 20 de dezembro de 2012? Eu acho que nesse caso aí eu precisaria confirmar, Excelência. Eu, inclusive, peço ao secretário do Tribunal Pleno que me informe esta semana quais são os processos com pedido de vista pendente. Porque na próxima sessão em que eu presidir, eu publicarei em sessão esses pedidos de vista pendentes. Agora é uma conta de 2011, tá, presidente? Só para tranquilizá-lo. Não Já só... Sim, por isso que eu estou estranhando. Pode ser de 2011, mas ela pode se tornar uma conta de 10 anos de tramitação. Se cada um pedir vista e ficar um ano com ele... Aí é perder de vista. Né? Então vamos evitar o problema antes que ele aconteça. Qual é o processo? Pauta de julgamentos adiados encerrada. Pauta de julgamentos... Não é pressão de contas? Pauta ordinária. Senhor presidente. Com a palavra, o auditor. É porque eu queria registrar duas solicitações de vistas, antes da gente iniciar a discussão. É o do conselheiro Lúcio, o 1168/2012,
e do conselheiro Miquiles 4751/2013. Retirado o processo 1168/2012 com pedido de vista da pauta do conselheiro Lúcio Albuquerque. Nos demais processos não há destaque, estão aprovados os votos. Na pauta do conselheiro Raimundo Miquiles, também está retirado o processo 4.751 de 2013, pedido de vista. Nos demais processos não há destaque, estão aprovados os votos. Pauta do conselheiro Josué Filho. Há um pedido de destaque no primeiro processo da lavra do conselheiro Raimundo Miquiles. Com a palavra, o conselheiro Josué Filho. Excelência, é de praxe a Corte seguir que o relator, ao de olhar esse voto vista, prevaleça sobre a minha iniciativa. Peço a Vossa Excelência... Com a palavra, o conselheiro Raimundo Miquiles. E o valor da multa no processo que eu estou propondo? A maior, 32 mil. É, exatamente. Isso é o extremo superior. Desse voto, de acordo com o artigo do Regimento Interno, que foi alterado pela Resolução 01/2009. É apenas esse o destaque. Vossa Excelência diverge. Quanto ao valor, presidente? Quanto ao valor da multa, para aumentar ou para diminuir? Para aumentar. Em discussão. Vossa Excelência quer falar? Presidente, eu só queria dizer a Vossa Excelência, eu, eminente conselheiro Miquiles, já que eu tenho ouvido sempre a sabedoria do conselheiro decano, trata-se do município de Tocantins. Já é difícil para mim, no município com orçamento menor do que 30 milhões, oferecer no meu voto um alcance de 7.661.753,14. Iria eu ao limite mínimo ou máximo. O tamanho da caça me pediu o calibre menor. Foi assim que eu fiz. Entretanto, se o tribunal quiser, meus colegas, meiarem entre o extremo menor e o maior, eu ficaria com a média. Entretanto, eu mantenho o meu voto. A multa é de? R$ 6.289,33. A multa que sugere o conselheiro... É a maior, 32, infração. Miquiles é 32 mil infrações. Está em discussão, em votação, o conselheiro Lúcio Albuquerque. Com o relator. Conselheiro Ari Moutinho Júnior. Com o eminente relator. Conselheiro convocado, Alípio Filho. Eu vou acompanhar o voto do conselheiro Miquiles. Por maioria. Vencidos os conselheiros Raimundo Miquiles e conselheiro convocado Alípio Filho. Quanto à multa apenas, porque no mérito estão todos de acordo. Irregulares as contas, à unanimidade e, por maioria já dita, aplicar a multa de 6 mil infrações, proposta pelo conselheiro relator. Pauta do conselheiro Josué Filho, não há mais destaques, estão aprovados os votos. Pauta do conselheiro Ari Moutinho Júnior. No primeiro processo, há um pedido de vista do conselheiro Raimundo Miquiles, retirado de pauta. Esse pedido de vista foi no dia 22 de outubro? É, conselheiro? É, porque não veio na pauta do dia 23? Não, tranquilo, mas esse processo, Vossa Excelência mantém à vista ou já... Não, porque ainda não foi no meu gabinete o processo. Vista ao conselheiro Raimundo Miquiles. Primeiro do Assunção. Processo 10.005 de 2012. De relatoria do conselheiro Ari Júnior, há pedido de destaque. Excelência, eu concordo com os destaques do conselheiro Miquiles e do auditor Alípio, exceto com relação aos convênios federais do conselheiro Miquiles. Com relação à multa... A multa, Vossa Excelência modificou. Modifico. Qual é o valor atual da proposta, então? Não, eles solicitam a retirada da multa, tanto o conselheiro Miquiles quanto o auditor Alípio. Eu acato. Está em discussão. Em votação, conselheiro Lúcio Albuquerque. Com o relator.
Conselheiro Josué Filho. Acompanho o relator. A unanimidade. Vencido apenas o conselheiro Miquiles quanto à ressalva dos convênios. No processo seguinte, 10.195 de 2013... É a CP. A CP solicita destaque ao conselheiro Júlio. Podemos julgar para dar por aprovado o voto. E nos demais, não havendo destaque, estão aprovados os votos. Pauta da conselheira convocada Yara Santos. Não há destaque, está aprovado o voto. Pauta da auditora Yara Santos, também não há destaque, está aprovado o voto. Pauta do conselheiro convocado Mário Filho, não há destaque, estão aprovados os votos. Pauta do auditor Mário Filho, não há destaque, estão aprovados os votos. Pauta do conselheiro convocado Alípio Filho. Passo a presidência ao conselheiro Josué Filho, tendo em vista o meu impedimento declarado nos autos. Também está pedido o conselheiro Ari Moutinho, verificando apenas o quórum, há quórum, porque é voto do conselheiro convocado. Obrigado, presidente. Ofereço-lhe a palavra ao conselheiro Olímpio. Obrigado, excelência. Apenas o conselheiro revisor, o conselheiro Raimundo Miquiles, diverge da minha opinião com relação a... Ele pede a exclusão da multa. É isso, conselheiro? E que eu estou aplicando R$ 3.289,73. Na verdade, eu vou pedir vênias do eminente conselheiro para manter a proposta inicial e, no mérito, manter a multa e, agora sim, em concordância com o conselheiro Miquiles, quanto ao mérito, tomar conhecimento do recurso de revisão para preencher os requisitos de admissibilidade. Eminente conselheiro Miquiles, Vossa Excelência é o detentor do voto visto. O meu voto de destaque é nesse sentido, de que se tome conhecimento apenas para excluir a multa, em razão de... Já é jurisprudência no Tribunal de Contas, nesses casos, nós estamos mantendo a ilegalidade das contratações temporárias, mas retirando a multa desses processos. Temos agido assim em relação à UEA e à própria Prefeitura de Presidente Figueiredo e outras. Contratação de pessoal, presidente Figueiredo, 4.348, de 2013, presidente. 2013, esse processo. Conselheiro decano. Isso é recurso de revisão, senhor. Obrigado. Voto visto, conselheiro Miquiles, excluindo apenas a multa, mantém-se a ilegalidade da contratação. Eminente conselheiro Ari, Vossa Excelência também está impedido. Impedido, excelência. Então, creio que já temos praticamente a decisão tomada. Né? Eu vou votar acompanhando o voto. Conselheiro Yara. Não, ela não está Não está convocada. Eu acompanho a irregularidade sem multa e proclamo o resultado. Senhor presidente, tenho a honra de devolver a presidência da Casa, Vossa Excelência, da sessão. Obrigado, conselheiro. Pauta do auditor Alípio Filho. Não há destaque, não há pedido de vista. Na pauta do auditor, algum destaque? Ah, tá, tem um destaque, desculpe. Tem destaque, sim. Processo 4.357 de 2013. Com a palavra o relator. Esse processo trata de recurso de revisão interposto pelo senhor Antônio Fernandes Fontes Vieira, ex-prefeito municipal de Presidente Figueiredo. E desse recurso, meu entendimento, admitiu o recurso e negar provimento, mantendo na íntegra a decisão atacada, 907 de 2007, proferida pela segunda Câmara. Senhor presidente. Com a palavra o conselheiro Miquiles. A situação é quase idêntica ao processo anterior. Entretanto, eu estou pedindo para excluir, o provimento seria parcial. Estou
sugerido a exclusão da multa, que foi proposta em razão da ilegalidade da contratação. Entretanto, estou pedindo para manter a multa de R$ 822,43 pelo não atendimento à decisão do Tribunal de Contas, com fundamento, naturalmente, na lei, no artigo 54 da Lei 24/23 e no regimento interno. Qual foi a decisão que ele não atendeu? Houve, determinasse que no prazo de 60 dias, a Prefeitura de Presidente Figueiredo adotasse providência no sentido de tornar sem efeito o ato de admissão de pessoal, fazendo cessar qualquer pagamento e devendo comprovar o ato perante o Tribunal de Contas. Essa foi a decisão anterior. Encerrou, conselheiro Miquiles? Encerrei. Senhor presidente, eu Com a palavra, procede conselheiro a José inteligente indagação de Vossa Excelência, porque isso aconteceu em 2005. Então é necessário que se verifique em que data esse cidadão recebeu o comunicado para o desfazimento do ato. Entendeu? Mas veja lá, Vossa Excelência, o que está acontecendo aqui. Esse município, sobretudo o Presidente Figueiredo, que nas câmaras, e eu relatei vários desses processos, que durante esses 2 anos da minha presidência foram todas as decisões reformadas. Eu não posso participar do julgamento, evidentemente, primeiro porque eu estou presidindo o tribunal, e segundo, porque eu fui relator desses processos. Mas todos esses processos, a Câmara julgou ilegais as contratações e aplicou multa. E até onde eu posso acompanhar, a minha cabeça pode se lembrar, o Tribunal Pleno reformou tudo para manter a ilegalidade sem multa, sem qualquer consequência. É por essas e por outras que ele não cumpre. E é por essas e por outras que continuam fazendo as contratações no interior sem qualquer processo seletivo. Porque o tribunal não aplica a sanção. Não adianta nada declarar a nulidade do ato, simplesmente, olha, é ilegal, é nulo. E não acontece nada. Se aqui nós fôssemos, no trânsito, ultrapassar um sinal fechado, a gente recebeu uma correspondência, olha, o senhor ultrapassou o sinal fechado, isso é ilegal, viu? E toda vez que eu fizesse isso, vinha essa correspondência com esses dizeres, eu ia continuar a ultrapassar o sinal. Eu e todo mundo, e não havia trânsito que se organizasse na cidade. Porque não há consequência, a pessoa continua persistindo na ilegalidade. E não adianta realmente essa multa de R$ 800, né? Multa de R$ 800 que o camarada não sabe nem, não vai nem tomar conhecimento, porque o fundamental o tribunal deixa passar, que é a ilegalidade, né, da contratação sem qualquer consequência. Senhor presidente, Vossa Excelência perguntou a data. Por que eu despertei para ela? Houve uma calamidade, foi decretado calamidade pública por 100 dias, em 2005, em Figueiredo. Claro que Figueiredo é useiro e vezeiro nesse tipo de justificativa, que extrapola, inclusive, aos 100 dias, ou aos 100 anos de solidão. Mas eu estou querendo que ele responda a data que Vossa Excelência indagou, justamente para me manifestar, porque eu sou daqueles que, lamentavelmente, estou em corrente oposta do que pensa Vossa Excelência. Eu tenho ido com as excepcionalidades da necessidade de contratação, por exemplo, de um professor de abaú, sei lá como é o nome daquele instrumento, que só tem um, né? Como de grego não tem nenhum. Entendeu? Como é o nome? É boé, né? Eu estou dizendo só nas excepcionalidades. Mas eu acho que Vossa Excelência, no fundamento, tem absoluta razão, mas eu preciso me remeter à cronologia. Em que data esse cidadão recebeu para fazer o ato? E se já havia encerrado? Aí nós vamos dispensar o fato principal para multar ele num possível não atendimento. Eu disse a Vossa Excelência que concordo que essa multa realmente também não tem o menor sentido. Esta de 800 não tem o menor sentido. Nisso nós estamos de acordo. Agora, não estamos de acordo, sempre não estamos de acordo, quanto ao tribunal reformular decisões das câmaras que julgaram ilegais, e não é de hoje. Vossa Excelência não permite nem que eu me reveja, que é o que eu estava tentando fazer. Não, eu estou me revendo. Pode se rever, eu posso me rever, não, se ocorrer o fato, eu não tenho por que não deixar de punir, presidente, um cidadão que não respeita uma decisão da Corte. Mas se ele não respeita a lei,
Por que ele vai respeitar a decisão do Tribunal de Contas? Excelência, eu estou admitindo que tenha sido dos 100 dias, é com a lei. Eu estou admitindo, por hipótese, raciocínio, por imaginação, Ele projeção. não respeita a Constituição, que determina que se faça concurso público. Ele vai respeitar o que mais? Continue em discussão. Se Vossa Excelência não sabe andar. Não, Excelência. Eu Acabei vou de votar. registrar 2005. 2005 Sim, foi mas- a data, foi o ato. Sim. O ato é de 2007. 2005, veja bem, E o o ato é de julgamento 2005, o processo foi autuado em 2006 e a decisão da Câmara foi em 2007. Exatamente. 2007. E os ficaram Veja, permanecendo Essa é no a cargo. cronologia. Hein? Sim, mas ele foi comunicado. Que eu não, Pelo menos está no... Ele foi no- comunicado, Excelência. ele não atendeu. Ele não atendeu. Ele não atendeu Então, a... multa. né? Quem é Ele que não tá- atendeu. Por isso, ele não atendeu. Por isso que eu estou sugerindo a manutenção da multa pelo não atendimento à decisão do tribunal. Mas estou retirando a outra pela ilegalidade. Por quê? Porque nunca ninguém multou o governador do estado que autoriza a realização de contratações meu. temporárias há muitos anos. Eu duvido que alguém tenha multado o governador do estado. Porque a lei diz que a contratação temporária tem que haver autorização do chefe do Poder Executivo. E todas as contratações temporárias do Estado têm lá a autorização do governador. Então ele não conhece a lei também? Quer dizer, nós só vamos punir o prefeito lá do interior? Eu estou examinando esse Não, caso, não estou eu examinando estou nenhum caso em dizendo, que mas o eu estou governador dizendo autorizou. que em inúmeros processos aqui, da UEA e de outras... O EA é uma autarquia, não precisa de autorização do governador para nada. Está lá na lei Pode que estar, diz mas que... a autarquia, por definição, Então a lei é inconstitucional, conselheiro. deve ser. Né? É inconstitucional. Mais uma. Mas eu estou dizendo que a lei não é só para a administração direta, é para autarquias, fundações e todos os órgãos E eu que fazem mutei, contratação no caso da autarquia, temporária. da UEA, os meus votos todos que foram Estão lá. reformulados. Então, Vossa Excelência citou a UEA, quando eu fui relator, todos os meus votos foram mutando também a doutora Marilene Corrêa. E nós tiramos as multas. Vossa Excelência Nós tirou, então não tiramos. diga que se só multa prefeito. Eu multei a doutora Marilena Corrêa, multei o secretário de Educação, o secretário de Cultura, multei, quando relator, fiz isso tudinho. Eu sei, Excelência. Vossa Excelência multou o secretário, quando deveria ter multado o Coordenador da governador que despesa é o autorizou, secretário. que autorizou a contratação, que é a autoridade maior. Aí sim. O ordenador da despesa é o secretário, não é o governador do estado, e nós não fazemos isto aqui, Vossa Excelência sabe muito bem. No caso do município, o ordenador da despesa é o prefeito. Conselheiro Lúcio Albuquerque, Eu estou impedido, fui relator desse processo. minha solidariedade. Conselheiro Ari Moutinho Júnior. Com o relator, Excelência. Conselheiro... quem é que está faltando votar? Porque houve uma troca aqui, me desculpe. Não faz mal, presidente. Eu sou mais Conselheiro novo mesmo. Josué Vossa Filho. Excelência sabe que ele tem 70 anos, né? Vossa Excelência É sabe. verdade. Meu presidente, eu queria pedir permissão à corte. Nós estamos falando de experiência nesse sorriso. E carinho por Vossa Excelência. Veja bem, para um leigo em direito como eu, você punir o acessório e perdoar o principal, o fundamento, me parece assim que você condena o vagão e perdoa a locomotiva. Eu até quero me rever nesse voto em que a Corte tem. Entretanto, até agora eu não consegui a resposta que Vossa Excelência perguntou, que deu origem a toda essa discussão, que foi pura e simplesmente em que data esse cidadão recebeu o comunicado da Corte para desfazimento do ato. Em dúvida, pro réu, com o relator. Quer dizer, com o voto que o pune somente, lamentavelmente, no acessório. Eu queria votar também com a punição no principal. Excelência vota com o conselheiro Miquiles. Porque não tenho a data em que esse cidadão não tive acesso. Não tive. Se eu tiver acesso, eu mudo meu voto. Se eu tiver aqui, receber o comunicado para desfazer o ato... 2007. Com a palavra o relator. Essa data que o conselheiro se Da refere está no notificação. processo original. Eu estou consultando o processo original, uma vez que só estudei o Mas que processo de recurso. dificuldade. Porque a minha dúvida, meu presidente, é o seguinte: se chegou lá e ele já tivesse desfeito o ato, lá vem um recurso dele que nós ignoramos o que estamos votando. Estava Excelência, desfeito. 12 de agosto de 2005, Excelência. Portaria 1933 de 2005. Sim, isso é o ato de De contratação. A notificação da Corte para ele desfazer o ato, que é a origem da multa. Data de recebimento
29 de fevereiro de 2008, Excelência. Isso. A pessoa ainda estava na folha? Creio que 2008. Ainda estavam na folha? Sim. Se estavam, eu voto com as E multas. veja, já tinha havido a decisão do tribunal no sentido de julgar ilegal o ato. E se Vossa Excelência for pesquisar essa folha, provavelmente, se não está ainda, está até o dia em que o novo prefeito assumiu e colocou para fora porque é cabo eleitoral dele e botou os dele. Presidente, diante dos fatos, não tenho como não votar pela punição. Eu voto com as multas. Uma porque não desfez e outra porque contratou indevidamente. Ou seja, Vossa Excelência mantém a decisão original. Perfeito. Neste Bem, caso. então eu vou recuperar os neste votos. caso. Eu vou recuperar Neste os votos. caso, sim. Muito bem. O voto, a proposta de voto é no sentido de dar provimento parcial para excluir ambas as multas, é isto? Não, o meu é para manter as duas, 3 mil e As pouco multas. pela contratação Então, ilegal. Vossa Excelência dá provimento ao recurso ou não? Não, não dou provimento. Não dá provimento ao recurso. Mantendo Proposta a não posição dá original. provimento ao recurso. Muito bem. Conselheiro Josué Filho também vota nesse sentido. Conselheiro Raimundo Miquiles vota provimento parcial mantendo a multa de 800 E E 43 o conselheiro Ari Moutinho Júnior, A mesma linha, Excelência. do conselheiro Raimundo Miquiles. Perfeito. E eu desempato pelo não provimento do recurso. Não. Ali é proposta de voto. Vossa Excelência votou com ele. Então, não. Eu tenho que votar para formar o quórum e desempatar. né? Empatar e desempatar. Empatar e desempatar. É o assistente e o cestinho. Então, que se registre o voto também da presidência pelo desempate. Encerrada a pauta ordinária. Pauta administrativa. Não tem destaque. Na pauta administrativa, há 3 processos. Um foi pedido vista pelo conselheiro Raimundo Miquiles, retirado de pauta. O primeiro. Os outros 2 não há destaque, estão aprovados os votos. Pauta do conselheiro Ari Moutinho Júnior, não há destaque, está aprovado o voto. Encerrada a pauta administrativa. Franqueada a palavra. Senhor presidente, Com a palavra, o conselheiro Josué Filho. eu quero que esclarecer aos meus colegas que pode até parecer que nesse caso específico da aplicação da multa na contratação tenha sido uma incoerência. Não. Eu sempre voto pela ilegalidade sem multa quando o contratado não está mais na folha, ou seja, quando o ato faleceu. Me parece que aí, pela informação que eu tenho, não é o caso. Entretanto, o cidadão pode pedir, entendeu, e comprovar que quando o tribunal citou, teria feito, o que não foi demonstrado. É só isso, meu presidente. Também ainda nesse momento, eu gostaria de comunicar ao Egrégio Tribunal Pleno que na semana que vem eu estarei ausente do tribunal e estará Vossa Excelência na presidência. Na sessão que vem, portanto, Vossa Excelência será o presidente. A sessão é exatamente a do dia 6 de novembro. E nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos e dando a todos um bom dia, convoco a nossa próxima sessão a ser presidida pelo conselheiro Josué Filho para 6 de novembro, às 10 horas da manhã. Encerrada a sessão.